Hoje eu trouxe uma convidada, trouxe uma amiga minha. Ela é estudiosa das peripécias da natureza e eu vou entrevistar essa climatologista que estuda, é especialista nas mudanças climáticas. Francis Lacerda. Tudo bom, Francis? Tudo bem, Dani. É um prazer ter você aqui. Eu digo mesmo. Eu quero muito saber sobre isso que você estuda. Porque uma vez você disse uma coisa que eu achei muito legal. Você disse assim, que para você o clima era como o oceano e a atmosfera se amando. Me fala sobre isso. Pois é, Dani, ao longo desses mais de 2 décadas de experiência e anos dedicados à ciência meteorológica, nós desenvolvemos um método, né, de observação, porque o meteorologista precisa estar sempre observando os sistemas meteorológicos. E para isso você passa horas na frente de um computador analisando imagens de satélite. E ao longo desses anos, além de acumular esse conhecimento, né, teórico, matemático, físico, que nós trazemos da academia, nós precisamos aplicá-lo. Né? E ao aplicar esse conhecimento teórico, científico, na experiência cotidiana de observar esses fenômenos meteorológicos, eu percebia que havia muito mais do que uma preparação científica, acadêmica, que precisava, como um sacerdócio, eu desenvolver uma intuição que me pudesse ver mais do que simples fotos de imagens de satélite e além do raciocínio lógico, científico, matemático preciso. E aí, ao longo desses anos, né, me veio essa perspectiva intuitiva e eu comecei a passar a observar esses fenômenos meteorológicos e essas imagens de satélite como uma interação, né, de interconexão, na qual eu percebia isso mesmo, né, uma interação, um amor, sempre um dar e um receber. E eu sempre avaliei isso, trazendo para mim mesma, né, a relação como um corpo vivo mesmo, como ser humano. Assim, o oceano para mim era o masculino, né, e a atmosfera o feminino, e a interação desses dois geravam os fenômenos meteorológicos. Que lindo! Mostra bem essa coisa do princípio da criação, né? Da criatividade. E como que esse desenvolvimento de todas essas habilidades, tanto científicas quanto intuitivas, né? E essa dedicação que a gente está falando como sacerdócio, como isso interferiu, assim, na sua própria vida, no seu conhecimento, assim, da sua própria vivência? Pois é, interessante porque ao longo dos anos, né, e na realidade eu abracei essa profissão com muito amor. Então, uma das coisas que eu posso relevar aqui nessa fala nossa, que me parece assim, às vezes, né, a gente sempre fala assim, não, o amor faz toda a diferença. E é verdade, sim, porque ao longo desses anos, fazendo todo dia praticamente a mesma coisa, e errando muitas vezes, né, e me frustrando com as deficiências do processo, com as limitações, né, não só as minhas limitações, mas as limitações que eram oferecidas, vamos dizer assim, do ambiente de trabalho, né, da falta de recurso, da falta de criatividade, né, e eu percebia que eu eu tinha que romper com esses padrões, eu tinha que superar, e essa superação me levava para uma superação do meu cotidiano, porque eu era casada, tinha um filho, né? Mas ao mesmo tempo a ciência meteorológica para mim era uma paixão, era um amor. Né? E eu passava muito mais horas do meu dia observando essas imagens e fazendo esses estudos, mas ao mesmo tempo mergulhando em mim mesma. Mas ao passar do tempo, eu passei anos a fio sem tirar férias, né? Porque essa paixão foi desenvolvendo quase uma obsessão. Né? Eu fiquei obcecada pela ciência meteorológica. E isso foi também, não é, uma dificuldade que eu tive que superar ao longo desses anos, que é uma longa história. E como que você chegou nisso, nessa profissão? Olha, essa profissão, na realidade, né, há 30 anos atrás,
aproximadamente. Eu já estava perto de fazer 40 anos. Uma profissão praticamente desconhecida, principalmente no Nordeste do Brasil, né? Aonde eu morava, lá em Campina Grande. Eu sou de Campina Grande, sou paraibana de Campina Grande. E quando eu estava me preparando para o vestibular, né? Eu percebia em mim, não é, esse fascínio que eu tinha pela matemática e pela física, né? E como todo estudante assim que está se preparando para o vestibular, vem aquela grande pergunta, né? O que eu vou ser, o que eu vou fazer? É uma decisão importante que você sabe que vai influenciar, não é, toda a sua vida. E eu ficava pensando, né? O que eu faço? Eu não quero estudar só a matemática nem só a física. Eu nunca quis ir para uma sala de aula, dar aula. Interessante isso em mim. Eu sempre percebi isso. Mas essa paixão pela matemática e pela física me fez pensar, porque eu estava diante dessa dificuldade, desse problema. Eu não queria ser bacharel, nem queria ensinar matemática e física, mas pelo amor que eu tinha a física e matemática, eu queria abraçar uma ciência que eu pudesse mergulhar nessas ciências, mas também aplicar não é, no cotidiano mesmo, né? E aí essa dúvida foi sempre mexendo comigo. E um dia eu tinha uma amiga que eu me relacionava muito bem com ela, éramos como irmãs, e a mãe dela era socióloga, né? E eu admirava muito a mãe dela, uma pessoa muito gentil, uma peruana. E eu ficava horas a fios conversando com a mãe dela sobre sociologia. E uma vez eu perguntei, né, para ela, eu falei, Norma, eu estou com um problema, assim, eu gosto muito de matemática e física, mas eu não quero nem fazer matemática nem física. O que eu faço? Ela falou, você gosta muito de matemática e física? Eu falei, mas eu queria juntar essas duas coisas e aplicar. Ela falou, então faça bacharelado em meteorologia, vai estudar a ciência atmosférica. Eu falei, é mesmo? Existe isso? Ela falou, sim. Então ela foi falar para mim, né, sobre o que era ciência meteorológica, eu já fiquei encantada. E daí, assim, eu fiz vestibular, passei em segundo lugar, né? Ao entrar na universidade, né, eu já senti mesmo que eu tinha acertado, né, nessa minha decisão. Foi muito bom. Que lindo! E o que é que você gostaria, Francis, de deixar de mensagem, com todo esse conhecimento, né, que você tem assim, da natureza, das leis, dessas peripécias? Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas que estão assistindo? A mensagem que eu deixo aqui é uma mensagem de vitalidade, uma mensagem de perseverança, de disciplina, né? Uma mensagem também de autoconhecimento, mas sempre mergulhar nesses desafios dos desconhecidos com muita coragem, né? Então, valorizar o estudo, né? E valorizar a postura, a própria postura humana do conhecimento e as virtudes, né? Que a gente pode se esforçar para aprender, porque a gente precisa aprender essas virtudes. E sempre superar esses desafios, né? E superando os desafios, buscando sempre, não é, um autoconhecimento, né? Uma constatação daquilo que você quer fazer com aquilo que é plausível que você seja, né? Porque se você faz uma coisa que você não acredita que você pode fazer, então é um engano, né? Está enganado. E é isso que eu dou, é um recado que eu dou, que as pessoas abracem os desafios, mergulhem nos precipícios, né? E acordem para si mesmo, acordem para a vida. Amém. Sejam felizes. Gratidão, Francis. Gratidão. E agora eu quero saber de você, o que é que você mais gostou do que a Francis falou? Se quiser deixar uma pergunta, né, Francis? A gente vai gostar de responder. E diga também como é essa sua relação sobre a sua ocupação, as suas paixões, os precipícios que você quer se jogar, os mergulhos que você quer fazer nos abismos e suas escolhas de amar e viver apaixonadamente. Assim como o Francis está dando essa sugestão. Vou adorar saber o que é que você quer deixar aqui nos comentários. Até o próximo programa.